Que as princesas nunca saíram de moda, isso você já sabe, mas hoje nós vamos criar um projeto lindo, uma fachada de castelo que vai conquistar o coração de todas as mamães. Então, nós vamos começar o nosso projeto de castelo executando alguns elementos para complementar a fachada. Então, nós temos o relógio, a abóbora e a corrente. E para isso nós vamos utilizar estes balões aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho o de 16 polegadas, o azul da linha Candy Colors. Também tenho o 16 Metallic, o ouro. Vamos trabalhar com essas mesmas cores com os balões de 5 polegadas. Aqui eu tenho também o azul da linha Candy Color, o ouro Metallic de 5 polegadas. E para fazer os detalhes do nosso projeto, nós vamos utilizar aqui os balões canudo, os 260 da linha Metallic. Estes aqui, olha, para desenvolver aí os detalhes. Nós vamos utilizar o medidor de balões, bombinha manual, tesoura, uma fita e fitilho. Começando aqui o processo de execução do relógio. E para isso nós vamos trabalhar com duplas alternadas, ou seja, balões em duplas com a diferença aí de 2 polegadas, tá? Então aqui eu tenho um balão medido a 4,5 e outro a 3. Essas vão ser as medidas que eu vou utilizar aqui na minha guirlanda circular alternada. Então eu vou mostrar para vocês aqui como se faz a inflagem correta das duplas. Para o balão ouro, nós vamos usar aqui a medida de 4,5, fazendo a medição totalmente de forma correta. E para o balão azul, nós vamos utilizar a polegada 3. E é exatamente assim, dessa forma que eu vou mostrar para vocês aqui, olha, que faz a amarração correta. Então eu vou puxar os gargalos, olha, unindo os balões dessa forma e vou dar 2 voltas. 2 voltas, seguindo um nó simples, e eu tenho aqui uma amarração totalmente correta, com 2 polegadas. E é exatamente esses balões em duplas que nós vamos utilizar para desenvolver a guirlanda. Primeiro eu vou fazer uma amarração aqui utilizando o fitilho. Eu vou pegar uma dupla, fazer esse processo aqui, olha, amarrando, deixando bem firme o fitilho no balão. Então eu tenho aqui, o balão ele vai ficar firme sobre a mesa e eu vou fazendo esse processo aqui, olha, encaixando as duplas. E eu vou puxar o fitilho e vou dar 2 voltas no balão de polegada maior e 2 voltas no balão de polegada menor. Eu vou seguindo essa alternância. Então eu coloquei o primeiro balão, a primeira dupla, na vertical. O segundo eu coloquei na horizontal. Eu vou repetir agora o primeiro que eu coloquei aqui na vertical. Então, olha, novamente eu vou alternando. Encaixei, puxei o fitilho, 2 voltas no balão de polegada maior e 2 voltas no balão de polegada menor. Eu tenho aqui, olha, inicialmente os balões seguindo uma alternância. Então eu vou só encaixando as duplas. 2 voltas. 2 voltas. Novamente. Encaixo. Firmo os balões, deixando bem juntinho as duplas. Puxo o fitilho e dou 2 voltas. 1, 2, 1, 2. Percebem que é exatamente as duplas seguindo a sua alternância de um balão maior e um balão menor.
é que vai fazer a curvatura fechando um círculo, que é exatamente o que nós precisamos para desenvolver o formato do relógio. Uma guirlanda circular com balões alternados em 2 polegadas. No caso aqui nós temos 4,5 e 3. A guirlanda que eu vou desenvolver tem exatamente 32 duplas finalizadas para conseguir uma circunferência total aí para a escultura do relógio. Então, seguindo aqui, eu vou fazer o mesmo processo. Encaixo o balão, passo 2 voltas com o fitilho em um balão menor e 2 no balão de polegada maior. Eu vou seguindo esse mesmo processo até completar as 32 duplas pedidas no projeto. Prontinho, eu já tenho aqui as 32 duplas encaixadinhas, formando essa guirlanda circular. Então, para fazer o fechamento aqui desse espaço, eu vou utilizar aqui essa sobra de fitilho e vou fazer isso aqui, olha. Eu vou puxar bem os balões e vou entrelaçar esse fitilho de forma em que as duplas fiquem bem firmes aqui, olha, e fique bem amarradinha. Depois é só retirar esse excesso aqui. Então esse meio, esse espaço aqui, será onde eu vou fazer um complemento para em seguida conseguir concluir o relógio. E é com a técnica da maçã que nós vamos fazer aqui o complemento e a definição do relógio, aqui da parte interna. Então, nós vamos utilizar aqui o balão de 16 polegadas, sempre da mesma cor aqui dos balões de polegadas menores. E para isso, eu vou fazer uma inflagem contando 70 bombadas, 70 pumps, indo e voltando com o balão, dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até os 70, ok? Tenho aqui o balão de 16 inflado. Eu fiz aqui uma inflagem contando 70 bombadas. Eu vou conseguir esse tamanho que, fazendo a técnica da maçã dessa forma, apertando, eu vou conseguindo fazer o complemento aqui do relógio. Então vou mostrar para vocês aqui exatamente como que funciona a técnica da maçã. Então aqui, olha, eu tenho o gargalo, eu vou amarrar um balão de 5 polegadas inflado a mais ou menos 3 polegadas, dessa forma. Bem rente a boquinha do gargalo de 16 polegadas, olha, dessa forma. Eu vou fazer este movimento aqui pressionando o balão de 16 e com os 2 dedos aqui, olha, eu vou empurrar o gargalo até a parte inferior, até a parte de baixo aqui do balão de 16, dessa forma, fazendo isso aqui, ó. Eu vou empurrar e pegar aqui embaixo. Peguei o nó, eu vou torcer e em seguida, com o balão 260, eu vou dar várias voltas, travando com uma amarração bem firme aqui, olha. Eu tenho esse resultado, essa é a técnica da maçã, e esse vai ser o complemento, onde eu só vou fazer o encaixe aqui, olha. Para fazer aqui um complemento e conseguir definir o relógio
que vai ser um dos elementos para aplicar na fachada. Agora, eu tenho aqui um detalhe. Eu fiz os ponteiros com o EVA e aí você vai fazer a colagem ou a aplicação onde você achar necessário, onde você escolher para conseguir fazer aí o relógio e conseguir caracterizar. Aqui eu vou colar depois, eu vou estar colocando aqui os números também com uma canetinha. Olha, aqui no ponteiro em EVA, eu vou fazer a colagem com uma fita dupla face. Eu já posicionei aqui o primeiro. Eu vou posicionar aqui o segundo para caracterizar bem aí o relógio. E aí, logo em seguida, é só fazer os números para você conseguir encontrar uma melhor definição para a escultura. Aqui nós temos o relógio parcialmente finalizado. Agora nós vamos fazer as abóboras, também utilizando aí os balões ouro de 16 polegadas e os balões canudo ou 260 para fazer uma definição e caracterizar bem todo o nosso projeto. Olha, para fazer a escultura da abóbora, eu preciso que o balão tenha mais ou menos de 40 a 50 centímetros em toda a sua inflagem. Então, eu vou iniciar aqui. Esse tamanho é um tamanho que vai variar entre 40 a 50 centímetros. É o que eu preciso para conseguir fazer uma definição da escultura da abóbora utilizando o balão de 16 polegadas, mas você também pode fazer essa mesma técnica com os balões maiores, os balões 3 pés, por exemplo. Eu vou fazer este movimento aqui, olha, para conseguir ter o balão mais redondinho possível. Afinal de contas, eu vou estar fazendo aqui a abóbora, então ela tem assim um formato mais arredondado e achatado para as laterais. Eu vou fazer a amarração do gargalo, de todo o gargalo. É importante você lembrar disso. Dessa forma. Fiz a amarração do gargalo. Agora, na parte de baixo aqui, olha, na parte inferior, eu vou fazer um ponto de conexão com uma sobrinha de balão. Dessa forma aqui, olha. Eu vou colocar assim e em seguida eu vou pegar essa sobrinha e vou girar esse látex aqui do balão e em seguida eu vou fazer uma amarração dessa forma para conseguir o ponto de conexão. Aqui eu estou utilizando o balão 260, mas você pode utilizar também ou a linha nylon, o fitilho também funciona super bem para fazer essa técnica aqui. Vou cortar o excesso e com isso aqui eu vou desenvolver toda a abóbora. O próximo passo é fazer essa fita aqui com o balão 260. Eu vou pegar um balão normal aqui do pacote. Eu tenho dois lados, eu tenho o gargalo do balão e eu tenho essa pontinha aqui. Então, começando da pontinha, dessa forma, eu vou retirando todo o ar do balão 260. Fazendo este movimento, automaticamente eu vou ter um resultado como se fosse uma fita. E é disso que eu preciso para fazer a definição dos gominhos da abóbora. Cheguei aqui no gargalo, eu vou amarrar, seguindo aqui, começando sempre pelo gargalo, eu vou fazer uma amarração bem rente aqui, olha, bem próximo à pontinha do balão. Vou dar 2 nós. E eu vou levar o balão 260 de encontro ao ponto de conexão,
fazendo aqui esse movimento. Olha, eu estico e desço o balão, estiquei e desci o balão 260. Chegou no ponto de fixação, você vai amarrar com essa sobra de balão, vai dar a volta aqui por baixo e você vai seguir o mesmo processo. Estica, desce o balão, estica, desce o balão. Chegou aqui no gargalo, você vai fazer uma amarração dando voltas aqui, olha, para deixar bem firme o balão 260. E finalizar com essa sobrinha de balão 260, aqui, ó, fazendo a amarração final. Essa sobra nós vamos deixar porque posteriormente nós vamos fazer o encaixe e o acabamento da abóbora. Eu vou seguindo esse processo aqui, olha, com mais 4 balões. Então aqui eu já coloquei um balão 260, eu vou colocar mais 3. Sempre começando do gargalo, do balão de 16 polegadas. Dei um nó, estico, desço, estico o balão, desço, cheguei no ponto de fixação, amarra com a sobrinha. Amarrei com a sobrinha, vou passar por dentro de um dos balões e vou seguir o mesmo processo. Estico, desço o balão, estico, desço o balão. Peguei a sobrinha aqui, vou amarrar bem firme, próximo ao gargalo, e finalizar passando por debaixo de outro balão aqui, dando nós. Coloquei 2 balões, fiz como se fosse uma cruz. Agora eu vou fazer um X para conseguir definir os gomos da abóbora. Então, eu vou começar aqui dessa lateral, vou passar por dentro aqui, olha, de um balão 260, vou fazer uma amarração bem firme. O mesmo processo, puxou, esticou, desceu o balão, puxou, esticou, desceu o balão. Encontrou o ponto de fixação, uma sobrinha de balão aqui 260, faz a amarração, passa por dentro de um balão e segue. Puxa, estica, desce o balão. Puxa, estica, desce o balão. Chegou no gargalo do balão de 16, passa por dentro e finaliza uma amarração aqui com a sobra. Fiz a definição aqui nessas laterais, agora eu vou aqui para frente, onde tenho esse espaço. Da mesma forma, começando sempre onde eu tenho o ponto de referência, o gargalo do balão de 16 polegadas, estica, desce o balão, estica, desce o balão. Encontrei aqui o ponto de fixação, gente. Não tem segredo, é só finalizar uma amarração aqui, olha. Estica, desce o balão, estica, desce o balão. Vou finalizar amarrando bem firme. A amarração tem que ser bem firme para não correr o risco de soltar. Ótimo. Feito isso, eu vou retirar alguns excessos, não todos, porque uma sobrinha dessa daqui será onde eu vou fazer o acabamento da abóbora. Tenho esse resultado. Eu vou fazer aqui na parte de cima um acabamentinho, utilizando também o balão. Então eu vou inflar aqui o 260, deixando uma sobrinha aqui de mais ou menos 8 dedos
para facilitar a manipulação. Então, começando do gargalo, dei uma amarração aqui, olha. Eu vou contar mais ou menos 3 dedos e vou fazer uma dobra. Girei o balão, vou fazer esse mesmo processo mais 2 vezes. Então, 3 dedinhos aqui, uma dobrinha, novamente 3 dedos, sempre do mesmo tamanho. Vou entrelaçar aqui com a sobrinha do gargalo e vou finalizar com outra dobra. Prontinho, eu tenho aqui uma sequência de dobras, de mais ou menos 3 dedinhos, e é exatamente isso aqui que vai servir para fazer o fechamento e o acabamento da abóbora. Eu vou pressionar aqui com o meu braço, com a minha mão esquerda, e com a sobra eu vou puxar aqui com a mão direita, olha, deixando bem firme o acabamento. Sempre passando em 2 dobrinhas para deixar bem firme. Retirei o excesso. E logo em seguida eu vou fazer este movimento aqui, olha, dando curvas nessa sobrinha de balão que restou para caracterizar mais a abóbora. Prontinho, eu tenho a abóbora finalizada. No projeto da fachada nós vamos fazer várias e também em tamanhos variados para caracterizar a fachada e deixar ela bem mais elegante. Nós temos aqui agora mais um elemento que vai complementar a fachada, é a corrente. E para isso eu vou utilizar aqui, olha, o canudo, o Alão 260 prateado. Aqui eu tenho ela já definida. E para isso eu vou utilizar 4 balões inflados, deixando de sobra mais ou menos 3 a 4 dedos. Eu vou fazer a junção aqui de 2 balões inicialmente, começando pelo gargalo. Eu vou amarrar, vou dar um nó simples aqui, olha. Tenho 4 balões, eu vou começar fazendo isso aqui, olha. Coloquei os 2 balões aqui, uma dupla sobre a outra, vou travar dessa forma, vou contar de mais ou menos 4 a 6 dedos aqui, esse é o tamanho ideal que eu preciso, então eu vou girar esses balões aqui, olha, girei os balões de baixo. Agora eu vou trazer os balões de cima e seguir dessa forma, também seguindo este mesmo tamanho, de 4 a 6 dedos, sempre girando os 2 balões de baixo para travar e conseguir formar a corrente. Vou fazer a sequência novamente e vou seguindo esse processo, o manuseio dos balões, modelando até chegar no final ou no limite dos balões 260. Tenho aqui esses 2 balões de baixo, eu vou pegar os de cima, trazer aqui para baixo e girar. Travei, pego os de cima, passo pelos de baixo e travo. Dessa forma. Cheguei aqui no limite, eu vou estourar esse excesso que sobrou. Fazer uma amarração. Prontinho, eu tenho aqui
a corrente finalizada. E se eu quiser deixar ela maior, é só fazer a junção na hora de fazer a aplicação. E aí eu vou emendando um pedaço ao outro e conseguir fazer a extensão que eu desejar para fazer o projeto do castelo. Agora é o momento onde nós vamos desenvolver toda a estrutura do castelo. E para isso eu vou mostrar para você aqui os balões que vamos utilizar. Eu tenho aqui balões da linha Candy Colors. Eu tenho o azul de 9 polegadas. Eu tenho aqui o rosa também de 9 polegadas, todos da linha Candy Color. Eu tenho aqui balões da linha redondo, todos de 9 polegadas. Eu tenho o azul baby, o branco polar. Vamos utilizar também o 11 polegadas da linha Metallic, o de 16 ouro, todos ouro, e também 9 polegadas. Aqui eu tenho o bolha de 24 polegadas que nós vamos utilizar para fazer o balão encapsulado, o Metallic de 16, o ouro, e também para trazer um diferencial para o nosso projeto, o Estrela de 22 centímetros. Peso com água para ajudar na estruturação do projeto do castelo e elástico de dinheiro para fazer as fixações dos apliques. Então, a estrutura base que nós vamos utilizar para desenvolver o projeto do castelo é o mural alternado. Por que mural alternado? Na execução, nós vamos utilizar uma variação de 2 polegadas. Aqui eu estou utilizando esses balões maiores inflados a 8 e esses menores aqui inflados a 6,5. Todos balões de 9 polegadas. Então, por isso que se chama mural alternado, porque na execução nós vamos alternando entre essas 2 polegadas, 8 e 6,5. Aqui eu tenho as abóboras que nós já aprendemos, já aplicadas em uma guirlanda orgânica. Se você quer aprender a fazer uma guirlanda orgânica, aqui no nosso canal nós já temos vários vídeos ensinando a fazer uma guirlanda orgânica. Então aproveita para conferir aqui no nosso canal outros vídeos onde você vai aprender várias técnicas de guirlandas orgânicas aqui. Nós temos aqui também a corrente, onde nós já aprendemos, para trazer um detalhe aqui para essa torre e toda essa estrutura aqui que está pronta, nós vamos desenvolver nessa lateral. Então nós vamos trazer exatamente para esse lado toda essa estrutura que eu acabei de mostrar para vocês. Nós vamos trazer a guirlanda orgânica, as abóboras, as torres e também toda essa estrutura de mural alternado para finalizar todo o nosso projeto. Agora nós vamos fazer a montagem das colunas alternadas. Como eu falei para vocês, nós vamos utilizar aqui balões inflados a 8 e 6,5. Então eu vou dar um nó no primeiro cluster aqui, um nó bem firme, e vou seguindo aqui. Primeiro com os balões todos azuis. Aqui no projeto eu estou trabalhando 2 cores, o azul e o rosa. Então eu vou seguir a mesma técnica da alternância também nas cores. Então aqui eu já vou encaixar o cluster contendo o rosa e o azul. E vou fazendo essa mesma sequência com as 2 polegadas, o 6,5 e agora o de 8 polegadas. Os balões rosa sempre em direção aos balões, os balões menores sempre em direção aos balões maiores. Rosa com rosa, azul com azul. E assim eu vou seguindo o projeto até finalizar o tamanho que eu quero da coluna
para eu conseguir a altura desejada para desenvolver o castelo. Prontinho, já tenho todas as guirlandas que eu vou utilizar para desenvolver o outro lado do castelo. Aqui nós temos uma coluna alternada com 2 polegadas, 8 e 6,5. E aqui do lado eu já executei todas as outras que eu vou precisar para conseguir fazer a parede do castelo. Então, nós vamos fazer a junção dessas colunas utilizando o fitilho, onde nós vamos colocar em pontos estratégicos, na parte superior aqui, no meio e na parte inferior, ou seja, na parte de baixo dos balões, unindo e deixando todos firmes. Fitilho em mãos, eu faço aqui o encaixe, vejo todo o posicionamento correto dos balões. 8 polegadas, 6,5. Esse aqui é o direcionamento, então eu vou amarrar na linha de dentro da coluna. Dou um nó bem firme. E em seguida, no mesmo direcionamento aqui, olha, eu vou travar as 2 colunas, unindo dessa forma. Puxei o fitilho e vou entrelaçar nos balões. E vou seguindo a amarração, fazendo zigue-zague até concluir todas as colunas. Então eu fiz aqui o encaixe na parte de cima. Eu vou descendo sempre com bastante cuidado para não correr o risco de estourar os balões. É como se estivesse fazendo uma costura. Tenho aqui as colunas unidas. Eu vou fazer esse mesmo processo com todas as outras. Eu vou fazer o encaixe e em seguida fazer a amarração com o fitilho. Vou encaixar e em seguida fazer a junção, amarrando, deixando sempre bem firme toda a estrutura para não correr o risco de soltar todos os balões. Olha, aqui um detalhe bem importante. Como essa coluna não está inteira exatamente como essas aqui, essa daqui, ela está em pedaços, a tensão tem que ser maior, porque o espaço para fazer a amarração é um espaço um pouco curto. Então, por isso, na hora de fazer o encaixe entre os balões, tem que ter bastante atenção. Mas a técnica, a regra, segue a mesma. Você vai fazer zigue-zague, alinhando os balões, deixando todos bem juntinhos. Prontinho, fiz aqui na parte de cima, a parte que vai ficar para cima. Agora nós vamos fazer um encaixe aqui desse outro que vai ficar na parte de baixo. Pronto, agora é só completar e fazer o encaixe . E logo em seguida fazer a junção com o fitilho. Aqui eu tenho a parede toda finalizada, toda amarrada. Percebem que eu deixei os balões todos juntinhos, olha, com uma amarração impecável utilizando o fitilho. Eu fiz a amarração
em pontos estratégicos, aqui na parte de cima, na parte superior, no meio e na parte de baixo. Fui amarrando, colocando o fitilho, travando, deixando com total segurança para não correr o risco de soltar as colunas. Agora é o momento onde eu vou fazer o encaixe dessa parede do castelo para fazer a complementação aqui na parte de trás da parede. Para isso, eu vou utilizar essa presilha aqui, ó, que se chama fixa balão. Isso aqui facilita muito. Você pode fazer na parede onde você for desenvolver essa fachada ou até mesmo no local onde você pretende instalar esse projeto, tá? Então é dessa forma aqui que funciona. Eu vou fazer isso aqui com a mão para retirar toda a poeira, aplicar a presilha e em seguida é só fazer a instalação. Eu vou trazer o fitilho, passar em 2 balões, deixando a parede com os balões totalmente firme. Aqui eu vou retirar o excesso. Então eu vou fazer esse aplique com as presilhas também em pontos estratégicos. Eu posso colocar aqui na parte de cima, desse lado. Eu vou trazer também as mesmas presilhas para segurar aqui, olha, onde eu vou finalizar com a amarração, trazendo essa parte, unindo a esses balões aqui da parte direita. Agora é o momento onde nós vamos finalizar todo o encaixe das duas partes do projeto de castelo. Então aqui, olha, esse espaço nós vamos fechar utilizando exatamente essas sobras de fitilho que eu coloquei. Então eu vou trazer o fitilho dessa forma, sempre passando em 2 balões. Fiz essa junção, agora eu vou finalizar aqui, fechando também esse espaço. E eu vou amarrar fitilho com fitilho. Logo em seguida, eu vou retirar esses excessos que ficaram aqui dos fitilhos e finalizar centralizando aqui o relógio e dando todo o acabamento para o nosso projeto. Aqui na porta do castelo nós temos esses espaços, então nós vamos dar um acabamento com trios de balões inflados a 6,5. Vou aproveitar essa sobra de fitilho que eu tenho aqui, ó, e vou fazer esse encaixe. Pressionei, puxei o fitilho e vou travar, finalizando o acabamento. Esse trio de azul, ele vai de encontro com todo o contorno que pede o projeto. Então eu fiz dessa lateral aqui da minha esquerda, eu vou fazer também da mesma forma, fechando esse acabamento aqui também dessa lateral. Agora nós vamos desenvolver essa torre que está aqui à minha direita. Para isso nós vamos inflar balões, todos a 7 polegadas. Aqui são balões de 9 inflados a 7. Para deixar a torre firme, eu estou utilizando aqui essa estrutura metálica. Ela tem 1,20 m
E nós vamos finalizar utilizando aqui o balão ouro de 11 polegadas e o de 9 para dar o fechamento. Eu vou encaixar essa guirlanda aqui, olha. Dessa forma, sempre com bastante cuidado. Fiz a introdução aqui da coluna, vou finalizar com a cor azul e com os balões ouro. Aqui são os de 11 polegadas inflado a 9 e os de 9 polegadas inflados a 7. Eu vou puxar o fitilho, fazer um encaixe. E finalizar com os balões ouro. Para fazer o fechamento aqui na parte de baixo do projeto, eu estou finalizando aqui com guirlanda alternada, infladas aqui os balões a 7 e 5,5 para dar um acabamento à frente das torres. E para deixar os balões firmes, o peso com água. E aqui ao meio eu vou fazer o encaixe, eu vou fazer a amarração aqui de clusters também inflados a 7 e 5,5, seguindo esse mesmo padrão de medida. Eu vou fazer a amarração e em seguida eu vou encaixar aqui a corrente utilizando o elástico de dinheiro. Então eu vou amarrar, dei um nó, vou encaixar aqui, olha, os balões, pressionei, amarrei os balões e eu vou encaixar a corrente com elástico de dinheiro, finalizando as torres. Olha, aqui na base nós vamos finalizar com a técnica dos balões orgânicos, utilizando os balões de 16 polegadas, 11, trios de 9 e os trios de 5 polegadas. A gente vai fazer um preenchimento sempre em pontos estratégicos, distribuindo bem os balões. Então, eu coloco primeiro os balões maiores, deixo bem firme e faço a amarração. Logo em seguida, eu venho com os trios de 9 polegadas, esses inflados em tamanhos aleatórios. E finalizo com os trios de 5 polegadas. Esse preenchimento eu vou fazendo em todo o balão, em todas as guirlandas, né, ouro, para trazer um preenchimento. Mas aqui no nosso canal nós já temos vídeos ensinando a fazer guirlandas orgânicas, então já aproveita para conferir todos os nossos vídeos aqui do canal. E aqui para a colocação das abóboras aqui nos balões orgânicos é simples. Eu fiz um encaixe de um elástico de dinheiro e eu só vou encaixar posicionando onde eu desejar e também em pontos estratégicos, fazendo uma boa distribuição das abóboras. Agora, para finalizar todo o projeto de fachada com esse castelo lindo, utilizando essas cores, uma combinação perfeita da linha Candy Colors com os balões Metallic. Olha esse relógio, que combinação linda, que nós temos o ouro de 5 polegadas fazendo uma combinação também com a linha de balões redondos, o azul, e esse aqui, o 16. Fizemos esse relógio e aqui na parte de trás eu fiz toda essa selagem com fita para não correr o risco dos balões saírem. E
para fazer a fixação aqui na parte superior, eu também encaixei, coloquei aqui um elástico de dinheiro e eu só vou fazer a aplicação centralizando o relógio aqui para caracterizar o nosso projeto. Aqui, com bastante cuidado, eu vou puxar o elástico e vou encaixar aqui, olha. Centralizei o relógio e ele está aqui todo firme. Prontinho, gente, já temos aqui o projeto todo finalizado. Vou mostrar agora os detalhes. Olha que lindo que ficou, com todas as combinações de cores e polegadas. Nós temos aqui as abóboras que foram desenvolvidas com os balões de 16 polegadas, o balão encapsulado. Esse aqui é o de 16 ouro. Então nós fizemos aqui uma mistura, uma combinação com as polegadas, utilizamos os balões de 9, 11 e brincamos aqui construindo essas abóboras para caracterizar todo o projeto. Ali nós temos o relógio também, utilizando os balões de 16, balões de 5 polegadas, tanto os balões azul da linha Candy Color, quanto os da linha Metallic, o ouro. Então nós fizemos aqui também para finalizar e para caracterizar todo o projeto e a temática. Esse aqui também é o balão da linha Metallic, esse é o prateado, e olha o resultado. Então, se você gostou do projeto, não esqueça de compartilhar esse vídeo e aproveita para deixar o seu like aqui no canal e me conta nos comentários o que você achou.